Nós vamos ler os versos do 1 ao 14, tá? Oséias 5, do 1 ao 14. Palavra de Deus, para mim e para você, acompanhe com bastante atenção. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas, escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança, eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles, traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem grito de guerra em Bet-Aven. Esteja na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viveu a sua calamidade, a sua enfermidade, e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei, mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim, e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora, eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Queridos, hoje estamos no 5º episódio da nossa série, O Amor que Não Desiste. E hoje uma sentença dura de juízo do Senhor sobre o povo de Israel, especialmente sobre um aspecto daquelas práticas idólatras que eles estavam vivenciando. Hoje o título da nossa mensagem, o 5º episódio é: Toda imoralidade será castigada. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus. Meu Deus, eu nem precisava te dizer, mas o Senhor gosta de ouvir. Eu não tenho a menor condição de pregar esse texto se o teu Espírito não me dominar, Pai. O texto é difícil, é complexo, e é um grande desafio entender disso e, ao descobrir a verdade dura que ele enfatiza, aplicar isso às nossas vidas. Então, que o teu Espírito assuma o controle absoluto desse momento. Que o Senhor seja o meu falar. E que o Senhor seja o ouvir de todos nós que estamos aqui, Pai. E que no final entendamos e mudemos de vida e Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Essa é a razão de ser desse momento. Então vem e age, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, na década de 60, estreou uma peça teatral do autor Nelson Rodrigues, cujo título era Toda Nudez Será Castigada. Essa peça, como quase todas as obras desse autor, na verdade era uma grande crítica ridicularizando todos aqueles que defendem valores conservadores em relação à sexualidade. O título, Toda Nudez Será Castigada, é uma ironia, porque se tem alguém que não acredita que haverá punição nenhuma, prestação de contas nenhuma sobre a vida sexual, era o Nelson Rodrigues. Disso você tira em suas obras. E aí, queridos, aquela peça era um reflexo do que é a sociedade. A sociedade, o mundo tem vivido um completo descontrole no tocante a essa questão da sexualidade.
Cada um tem buscado os desejos do seu coração, satisfazer aquilo que tem vontade. E cada vez menos pessoas acreditam que existe um Deus que estabelece um padrão para esse assunto. E especialmente, diante do qual um dia nós prestaremos contas. No entanto, queridos, embora nem o Nelson Rodrigues, nem o espírito da nossa época acredite nisso, a verdade é, existe sim um Deus. Ele criou todas as coisas. Ele criou o ser humano com um propósito: refletir o seu caráter. Nós fomos criados à sua imagem, para que toda a criação o visse em nós. Consequentemente, o ser humano existe para refletir a santidade de Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive na questão da sexualidade. O texto de hoje, queridos, é uma dura sentença de Deus sobre a nação de Israel, especialmente por causa desse assunto. Nós vimos, nos episódios anteriores, que os cananitas, aqueles que habitavam a terra de Canaã, aonde Israel se estabeleceu, eles tinham sua religião. Era uma religião politeísta, como todas as outras religiões do mundo antigo, à exceção do povo de Israel. E dentro desse panteão de deuses havia um deus principal, que era Baal. Nós já falamos sobre isso. Baal era o deus da chuva, era o deus que mandava as chuvas, o deus da tempestade. Eles acreditavam que o trovão era a voz de Baal. E aí o que acontece? Baal governava assentado no seu trono sobre todos os deuses. Mas o que a gente que não entende muito dessas religiões antigas não sabe, é que Baal tinha uma esposa. Na cultura dos cananitas, Baal tinha uma esposa que era a deusa Asser. Asser? Não. Asserá. Era a deusa Asserá. E Asserá, enquanto Baal era o deus da chuva, ela era a deusa da fertilidade. Segundo a crença deles, era ela quem fazia o gado procriar. Ela era quem fazia as colheitas darem muito fruto. E também era ela quem fazia as mulheres serem férteis. Consequentemente, como estava se mexendo ali com fertilidade, o culto a Asserá era um culto muito, muito relax, tá? Havia os prostitutos e as prostitutas cultuais. E aí aqueles que queriam adorar essa deusa iam para os locais de culto, pagavam esses prostitutos e prostitutas cultuais e realizavam ali orgias sexuais à vista de todos, como uma forma de culto a ela. A deusa Asserá, ela era representada por um tronco de madeira esculpido. Em alguns momentos na Bíblia isso aparece como poste-ídolo, né? O ídolo tronco, em algumas traduções, não sei se vocês se lembram de textos que citam isso. Esses postes ídolos eram erguidos em homenagem a essa deusa, tá? E aí o que acontece? Os israelitas, que foram contaminados pela religião dos cananeus, não adoravam somente a Baal, adoravam a Asserá, e eles adoravam esse culto. Porque dentro de um contexto de um povo dominado por desejos pecaminosos no seu coração, desejando viver uma promiscuidade sexual, nada poderia vir mais a calhar do que um culto, uma religião, onde você escolheria com quem iria fazer sexo. Certamente os prostitutos, ou seja, os sacerdotes e sacerdotes mais feios, não tinham tantos clientes. Então eles viviam a imoralidade travestida de religião. E isso era abominável aos olhos do Senhor. O que Deus está virado não era somente pelo fato deles adorarem outros deuses. Deus também estava irado pela forma imoral daquele culto. Aquilo afrontava a santidade do sexo que Ele criou. E nesse momento, a sentença de condenação de Oséias é por causa disso. Nós vivemos hoje um mundo muito parecido com o mundo daquela época. Hoje, idolatria e sexo caminham juntos também. Só que a diferença é que as pessoas não estão criando deuses para adorar por meio do sexo. Os deuses delas se tornaram seus próprios desejos, suas próprias vontades. E esses deuses têm que ser servidos a qualquer custo. Então eles querem, vão lá e fazem. E nós acabamos de ver 4 dias de culto a Asserá. Acabamos de viver isso com o carnaval.
onde as pessoas simplesmente faziam o que queriam. Então eu quero lhe convidar a aprender isso hoje, tá? Aprender a maneira como Deus tratou isso naquela época e entender que o mesmo Deus que está virado com a imoralidade de Israel naquele tempo, Ele está irado com a imoralidade do mundo hoje também. Essa mensagem serve para a gente. Então abra o seu coração. Amém? O que é que o texto vai ensinar para nós, queridos? O texto vai nos ensinar que Deus condena a imoralidade da nação. Em primeiro lugar, incentivada pelos seus líderes. Repita comigo, por favor. Deus condena a imoralidade da nação em primeiro lugar, incentivada pelos seus líderes. Olha o que diz os versos do 1 ao 3. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança, eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim, Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Preste atenção que a profecia começa com um chamado tríplice para ouvir. Ouçam, escutem. Ouçam, escutem, prestem atenção. E esse chamado tríplice, ele foi feito para 3 classes que representavam a liderança da nação. Primeiro, a liderança religiosa, os sacerdotes. Segundo, essa expressão que na NVI está israelitas, no hebraico é casa de Israel, e isso muitas vezes no Antigo Testamento é usado para se referir aos líderes tribais, os líderes de clãs, e não a todos os israelitas. Você vai ver, por exemplo, esse uso lá em Jeremias 2:26, por exemplo. Lá você vai ver isso, não precisamos abrir agora. Mas ele chama a liderança religiosa, a liderança tribal e a liderança política, a casa real, a família real. Então é uma invocação, é uma sentença de condenação contra os líderes, porque os líderes estão sendo responsabilizados pela cultura de imoralidade que foi gerada. E por que eles são responsabilizados? Se você vê, o texto continua dizendo que eles armaram uma armadilha em Mispá, eles lançaram uma rede sobre o Monte Tabor, e aí vem o versículo de número 2, que tem um problema de tradução, que não tem como eu não tocar nesse assunto aqui com você. E eu preciso que você preste muita atenção, que isso é extremamente técnico e difícil, tá? Você sabe que as cópias das escrituras, elas eram feitas à mão. A imprensa só vai ser inventada lá para o século XVI, se eu não me engano. Século XV, século XVI, por aí. Então as cópias eram feitas à mão, correto? Com pena e tinta. Muitas vezes o cara era atraído pela visão e trocava uma letra. Ou às vezes alguém ditando para o outro, ele não entendia direito e colocava como entendeu. Isso era uma coisa, e isso gerou algumas divergências textuais. E aí, resultado, nessa passagem aqui, existe uma pequena divergência textual, só que ela vai fazer toda a diferença. Olha só, o verso 2, onde aqui na NVI está escrito, os rebeldes estão envolvidos em matança, tá? Na verdade, porque o texto massorético, que é a edição mais comum, que foi o que a tradução da NVI usou, ele começa essa frase com 2 palavras, tá? As palavras são Veshachatá setim. Veshachatá é matança, tá? Shachatá é matança, V é só a partícula do construto hebraico, e setim é o plural de set, que em hebraico é rebelde. Então, Veshachatá setim seria os rebeldes estão envolvidos em matança. Só que o que acontece? Existe alguns manuscritos em que a última letra da primeira palavra, na verdade, está como primeira letra da segunda palavra. Então, Shahatá viraria Shahat. E Shahat é poço, buraco, cova. E aí, o que acontece? Setim tem um pontinho a menos na segunda letra. E ao invés de setim, seria setim. E qual é a diferença? Setim é o plural de set, rebelde. Então, rebeldes. Sitim é o nome de uma cidade.
Se essa variante estiver correta, ao invés de ser em matança os rebeldes, tá? Fica sendo um buraco em Sitim, uma cova em Sitim. Então, na tradução literal, da primeira maneira, como eu falei, fica: os rebeldes em matança se aprofundaram. Na tradução dessa segunda possibilidade seria: uma cova em Sitim aprofundaram. Ou seja, cavaram uma cova em Sitim. O que é que acontece? Na minha opinião, esse é o texto original. Uma cova cavaram em Sitim. Por quê? Porque isso casa perfeitamente com a poesia. Se você prestar atenção, a poesia ela tem uma forma interessante. É a forma 3+1. Como assim? Ele cita 3 elementos e dá uma sentença de condenação. A primeira metade do verso A qual é? Ouçam sacerdotes, ouçam israelitas, ouçam família real, a condenação é sobre vocês. Aí a segunda sentença, a segunda parte que começaria na metade do verso primeiro, ficaria assim: uma armadilha em Mispá, vocês lançaram, uma rede no Monte Tabor, vocês lançaram, e uma cova em Sitim, vocês cavaram. A sentença está sobre vocês. Conseguiram perceber? Graças a Deus tem uma tradução no português que preservou essa opção textual, que é a nova tradução na linguagem de hoje. E aí eu vou mostrar para vocês como foi que ficou. Porque senão ia ser brabo, né? Todas as traduções contra mim, você escolher a minha é de lascar, né? Mas aí, na nova tradução na linguagem de hoje, quando ele fala Vale das Acácias, é porque o Sitim era justamente esse Vale das Acácias, tá? E ele já facilita. Olha só como fica. Presta atenção, sacerdotes, israelitas, família do rei. Vocês serão condenados. Aí por quê? Em Mispá foram uma armadilha, no Monte Tabor foram um laço, no Vale das Acácias um poço profundo. Eu vou castigá-los. Percebe como assim a coisa faz muito mais sentido? E aí a grande questão é, o que é que ele quer dizer com isso, tá? Mispá, o Monte Tabor e Sitim eram exatamente lugares que tinham adoração a Aserá. Eram lugares aonde os líderes da nação ergueram postes ídolos. E aí, resultado, o que é que Deus está dizendo por meio de Oséias aos líderes da nação? Vocês estão levando essa nação para o buraco, porque vocês como líderes estabeleceram a imoralidade, colocando esses postes ídolos nesse lugar. Vocês armaram uma armadilha e a nação toda vai cair. Minha ira está contra vocês. Olha, queridos, quando eu olho para esse texto, eu me impressiono como quanto esse texto é atual. Porque além do mundo de hoje viver uma verdadeira idolatria através do sexo, as lideranças da nação têm utilizado do seu poder para incentivar ainda mais a imoralidade, institucionalizando, oficiando, criando leis para promover a imoralidade oficialmente. Quem ia imaginar que um dia dinheiro público financiaria uma passeata para que as pessoas tivessem orgulho da imoralidade? Como tem acontecido? Quem imaginou que um dia haveriam incentivos fiscais para que empresas patrocinassem amostras, exposições, peças teatrais que exporiam crianças a um erotismo que elas não estão prontas para ver? E as lideranças da nação têm feito isso, têm costurado leis, criado coisas para que a imoralidade se estabeleça no nosso país. Queridos, é a cultura do nosso tempo, é a religião do nosso tempo, é a idolatria do nosso tempo. É lógico, queridos, que nós precisamos ter muito cuidado para não misturar as coisas. Tem ações que são necessárias para promover o direito de pessoas que historicamente têm sofrido, como por exemplo os homossexuais.
Quantos homossexuais não foram agredidos e até mortos simplesmente por sua opção sexual, por sua orientação sexual? Isso é absurdo, isso é inaceitável. E a igreja tem sido omissa em condenar esse tipo de coisa. Mas, queridos, a solução para isso não é fazer o gay ter orgulho de ser gay. É fazer o agressor ter vergonha de ser agressor. O Estado precisa punir o criminoso. O Estado precisa proteger o cidadão. É isso que precisa ser feito. Quando eu vejo, queridos, a maneira como deputados, senadores, presidentes, como a maneira como o Supremo Tribunal Federal tem agido em relação a essas questões da sexualidade, eu vejo o quanto está se cavando buraco, o quanto está se lançando rede, o quanto está se criando armadilha para o Brasil. Ideologia de gênero, identidade social, por exemplo. Uma pessoa que é homem dizer, não, eu quero ser mulher e exijo que o Estado me reconheça como mulher. E aí tem que se emitir uma carteira de identidade para que aquele que seria José Mário passe a ser chamado de Maria Bethânia, ou seja lá qual for o nome. Queridos, prestem atenção. Existe toda uma argumentação em prol enfim, mas isso é afronta contra Deus. E a igreja não pode concordar com essas coisas. Você que é cristão não pode incentivar essas coisas, caia fora disso. Isso é cilada. Quanto mais a liderança do Brasil incentivar a imoralidade, maior é o buraco que está sendo cavado para a nação cair, porque a ira de Deus vem sobre a imoralidade. Era isso que estava acontecendo em Israel. Então não concorde com a banalização da sexualidade. Isso não é cultura, isso é pecado. E o juízo de Deus não virá apenas sobre aqueles que praticam isso, também virá sobre aqueles que aprovam isso. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, e não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nem pratique, nem aprove a imoralidade. Não faça isso. Então, queridos, Deus condena a imoralidade da nação, primeiro incentivada pelos seus líderes. Segundo, Deus condena a imoralidade da nação, acentuada pela sua arrogância. Vamos dizer juntos, por favor? Deus condena a imoralidade da nação primeiro. Segundo, vamos ver primeiro os versos 4 e 5. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Queridos, Oséias agora faz um eletrocardiograma. Ele faz agora uma leitura do coração da nação. E o que é que ele diz? Um espírito de prostituição está ali. O que é que ele quer dizer com isso? A palavra espírito, em algumas vezes na Bíblia, se refere à ação demoníaca. Mas aqui, muito provavelmente, não é o caso. A não ser que existisse essa possibilidade de um espírito sozinho fazer uma possessão coletiva, né? A nação inteira possuída por um só demônio. Na verdade, a ideia não é essa. A expressão espírito, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em muitíssimas ocorrências, significa aquela inclinação do seu próprio coração, sem precisar de demônio, tá? Até porque, uma coisa que eu digo bastante, se o diabo fosse eliminado hoje, a maldade continuaria, porque a humanidade já aprendeu a ser ruim, e nem precisa mais desse professor, tá? Então, o que é que acontece? Por exemplo, lá em Provérbios, só para você ter uma ideia melhor do sentido dessa expressão, em Provérbios 29, 1, quando ele diz, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Na verdade, a palavra que está para ira aí não é ira, a palavra que está para ira aí é ruá, espírito. O que ele quer dizer é, o tolo dá vazão ao seu espírito, ou seja, a inclinação do seu interior, o desejo do seu coração. Mas aquele que é sábio se domina, não vai fazer tudo que tem vontade de fazer. Então, o que é que Oséias quer dizer, afirmando que há um espírito de prostituição ali?
O que ele está dizendo é: o coração desse povo está dominado pelo seu desejo de se prostituir. Então eles procuram o culto a Aserá, não porque tem devoção à deusa, eles procuram o culto porque eles gostam da orgia, eles gostam da imoralidade. E aí, justamente porque eles gostam, eles não se arrependem, eles não voltam atrás. Ao invés disso, ficam arrumando desculpas, justificativas, travestem o seu pecado de culto, travestem o seu pecado de religião. E aí nos versos 6 e 7, olha o que o texto vai dizer: quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles, traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos, agora as suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. O que é que acontecia com essa galera? Como eu falei em episódios anteriores, eles não abandonaram completamente o culto a Deus para cultuar esses outros deuses. Eles queriam cultuar junto. Aí o que é que o sujeito fazia? De manhã, o sujeito ia lá para o local de culto de Aserá, contratava uma prostituta sexual, ou um prostituto sexual, porque esses cultos também eram muito regados a relações homossexuais. Então, contratava a prostituta sexual, ou a prostituta cultual, ou o prostituto cultual, cometia aquela imundícia ali, aí de tarde pegava um bezerro para ir sacrificar para Deus. Meio como se fosse tipo uma forma de compensação, você está entendendo? O problema é que Deus não aceita religião para compensar pecado. A única coisa que resolve pecado é arrependimento, é coração quebrantado. E aí o que Deus está dizendo para eles: olha o que vocês estão fazendo, cara. Vocês geraram um monte de filhos ilegítimos, porque essas relações que eles tinham com essas prostitutas cultuais não tinham métodos contraceptivos. Então havia um monte de filho ilegítimo que estava sendo gerado ali naquele contexto. Ele está dizendo: olha o que vocês estão fazendo, a imundície que vocês estão fazendo, e vem querer me oferecer sacrifício, eu não aceito. Não quero esse sacrifício. Vocês vão procurar, mas vocês não vão me encontrar. Isso é arrogância religiosa. Eu não vou aceitar. E aí, queridos, o que Deus diz para eles é que eles precisam se arrepender. Olha, uma vez uma jovem me procurou no gabinete, e eu conto essa história porque ela me autorizou, faz muitos anos isso, e ela disse assim: pastor, eu quero ajuda, porque eu estou cometendo pecado, eu estou com vida sexual com meu namorado, e o namorado dela era da igreja, todos dois. E aí ela ia me dizendo: pastor, olha, é muito difícil, a gente faz, depois a gente se arrepende, a gente se sente mal, mas é impressionante, pastor, às vezes no mesmo dia a gente vai cair de novo. Ela disse: pastor, várias vezes a gente vem para o culto e do culto sai para o motel. E aí naquela situação, ela olha para mim e diz: eu acho que a gente não consegue mais parar. Me diga, pastor, o que é que eu preciso fazer? E aí eu olhei para ela e disse: filha, quem é mais importante para você? Seu namorado ou o Senhor? E ela disse: o Senhor. E eu olhei para ela e fez: acabe o namoro. Queridos, quando o pecado é nessa área sexual, é muito difícil. Às vezes a gente avançou tantos limites que não consegue mais voltar. E quando isso acontece, não tem outro caminho para você. Você precisa abandonar. Você precisa romper essa relação. É melhor quebrar um relacionamento com uma pessoa por amor ao seu Deus, do que viver de relacionamento quebrado com o seu Deus por amor a uma pessoa. Deus vale mais, amém? Deus merece mais. Então, se você está numa situação desse tipo, no namoro imoral, com algum relacionamento que não é um relacionamento dentro do casamento, rompa esse relacionamento hoje.
Se você percebe que não tem volta mais, acaba. Mas não continue essa situação. O problema é que muitas vezes essa arrogância que dominou os israelitas vem sobre nós hoje também. E ao invés de baixar a cabeça, reconhecer que está errado e se arrepender, a gente começa a arrumar justificativas. Aí o que é que a gente diz? Ah, pastor, tem muita gente pior do que eu nessa igreja. Ah, pastor, o senhor não sabe quantas pessoas nessa igreja estão fazendo isso escondido. Ah, pastor, hoje em dia todo mundo faz isso. Não estamos no século passado. Meu querido, trocar arrependimento por justificativa é arrogância, é soberba. E a Bíblia diz lá em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína. Se você está arrumando justificativa para o seu pecado, você está na antessala da sua queda, da sua desgraça. Então, por favor, entenda, você precisa se arrepender. E não vem fazer como os israelitas, querendo compensar o seu pecado por meio da religião. Porque, cara, não adianta você vir à igreja, cantar louvores, servir no ministério, contribuir financeiramente e, paralelamente, viver na imoralidade, consumindo pornografia, flertando com colegas de trabalho, você que é casado, tendo vida sexual sem ser casado, mantendo relação extraconjugal. Esta religiosidade vai acabar de matar você. Deus não aceita compensação. Religião não resolve pecado. O que resolve o pecado é arrependimento. Olha, Davi era um cara que tinha o mesmo problema de Gomer. O problema de Davi era desejo sexual. Ele tinha um problema grave com isso. Só que, o que é que faz de Davi ser considerado um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus? Davi sabia como agir quando era confrontado, essa é a diferença. E quando ele escreve o Salmo 51, justamente um salmo de confissão do seu pecado com Batseba, olha o que é que ele diz, nessa passagem sensacional, dos versos 16 e 17. Ele diz para Deus: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu vos traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi sabia, não adianta eu oferecer sacrifício. Eu estou em pecado, eu tenho que me arrepender, eu tenho que largar, eu tenho que confessar, eu tenho que deixar. Então, meu querido, minha querida, Deus condena a imoralidade da nação, incentivada pelos seus líderes, acentuada pela sua arrogância, e essa arrogância é uma arrogância religiosa. E por último, prolongada pela ilusão de impunidade. Vamos ler os três. Deus condena a imoralidade da nação, e essa imoralidade é o quê? Incentivada pelos seus líderes, acentuada pela sua arrogância, prolongada pela ilusão de impunidade. Olha o que é que o texto vai dizer nos versos do 8 ao 12, em primeiro lugar. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet-Aven. Esteja de vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Perceba que Deus começa chamando o povo para a guerra. E ele cita 3 cidades dentro do território de Benjamim. Essas 3 cidades são dentro do território de Benjamim. Ele diz: toca a trombeta, convoca o exército. Se prepare, porque vocês vão ter que enfrentar a guerra. Isso era um prenúncio do que viria. A invasão dos assírios sobre os israelitas. Anos depois, a invasão dos babilônios sobre a tribo de Judá. E aí, resultado, Deus está lá,
anunciando, chamando o povo para a batalha. Por que ele escolhe justamente a tribo de Benjamim? Né? Isso tem uma significância importante. Se você está familiarizado com a história do Antigo Testamento, você vai lembrar que quando houve a divisão do reino, lá após a morte de Salomão, Benjamim foi a única tribo, além de Judá, que ficou fiel ao filho de Salomão, Roboão. Então, na divisão do reino, ficou o reino de Israel, o reino do norte com 10 tribos, e o reino de Judá, o reino do sul, com Judá e Benjamim. Só que o que acontece? Como desenrolar da história bíblica, guerras foram travadas entre o reino do norte e o reino do sul, e em algumas dessas guerras, o reino do norte conquista as terras de Benjamim. E as terras de Benjamim ficam meio que mudando de dono. Então elas são terras de todo mundo. E aí parece que Deus pega essa questão contextual justamente para dizer que o seu juízo não vai vir somente sobre Israel do norte. O seu juízo também vem sobre o povo de Judá. E assim como ele condenou a liderança de Israel lá no início, citando as 3 classes de líderes, ele agora vai e afirma que a liderança de Judá para ele são como os que mudam os marcos de limite. O que é que ele quer dizer com isso? Na verdade, ele está apenas pegando um gancho da lei, porque essa prática de você, de noite, escondido, pegar o marco de propriedade e passar para lá para roubar um pedaço da terra do vizinho, isso era um crime que era condenável segundo a lei, e que a lei diz sobre quem comete esse tipo de crime, em Deuteronômio 27, verso 17, o seguinte: maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo, todo o povo dirá amém. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, os líderes de Judá também estão debaixo da minha maldição. O meu juízo não virá somente sobre o reino do norte, virá sobre o reino do sul também. E encerrando a profecia, nos versos 13 e 14, ele vai dizer assim: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim aqui era uma tribo das tribos do norte, e ele usa ela como uma representante de todo o reino, né? Então, quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei, mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim, e como um leão grande para Judá, eu os despedaçarei e irei embora, eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Queridos, olha só, encerrando esse oráculo profético, Deus faz a referência a um episódio histórico que está retratado lá em 2 Reis, capítulo 15, versos do 17 ao 20. Eu vou só citar por causa da hora, não vamos ler o texto. Mas o que é que aconteceu? Houve um momento, pouco tempo antes de Oséias anunciar essa profecia, aproximadamente, sei lá, uns 4 anos mais ou menos, 4 a 5 anos, em que o rei Pul da Assíria invadiu Israel, invadiu Samaria, a capital do reino do norte. Só que aí o que foi que o rei de Israel fez? Para não perder o trono, ele foi lá e ofereceu que a nação se tornasse vassalo deles, e pagou uma grande quantia em dinheiro. E fez um tratado, um acordo com ele. É justamente porque o rei que vem depois dele, rompe esse tratado fazendo aliança com o faraó Neco, que a Síria vem e invade e acaba com tudo. Mas aí, resultado, qual é a grande questão? Ele conseguiu dar um jeitinho, naquele momento, e meio que fugiu do juízo, fugiu da invasão, fugiu do castigo. O que Deus está dizendo agora, olha, naquele momento você deu um jeitinho, mas agora não vai ter jeitinho não, viu? Você até conseguiu adiar, você conseguiu burlar, você conseguiu permanecer impune, mas agora não vai ter jeitinho. O meu juízo vem sobre Israel e sobre Judá. E isso é significativo. Por quê? Porque o juízo vem sobre Israel poucos anos depois com a invasão à Síria. Mas o juízo só vai vir sobre Judá 140 anos depois com os babilônios. Então, lembra que no capítulo 1 ele chega a mencionar que vai ter mais misericórdia sobre Judá, que ia preservar mais o reino, mas ele ia preservar por um tempo. Mas um dia também viria o juízo sobre eles, porque eles também estavam cometendo o mesmo pecado. Então, em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é: alguns sofrem as consequências logo, outros sofrem as consequências depois,
mas a imoralidade será punida. O meu juízo vem sobre os imorais. Queridos, o mundo está cheio de gente que leva a vida se confiando nessa ilusão de impunidade. Vivem na promiscuidade, mas escondem isso. Trocam mensagem no WhatsApp e apagam as mensagens. Apaga o perfil da pessoa, apaga a conversa inteira. Aí depois conversa de novo, apaga a conversa de novo. E vai mantendo os casos extraconjugais. E vai mantendo o pecado, mantendo a imoralidade, mandando nudes, pedindo nudes. E alimentando aquela imundícia. E se escondendo. E adiando o juízo, adiando o juízo. Meu querido, minha querida, preste muita atenção. Você pode ficar impune ainda por algum tempo, que eu não sei. Mas eu quero lhe dizer que um dia a casa vai cair. Um dia a casa vai cair mesmo. Teve um momento na minha história como pastor que eu presenciei uma situação que foi, nossa, foi muito forte. Uma pessoa morreu, e essa pessoa era conhecida pela igreja, casado, todo mundo amava muito ele, a esposa. E aí eu soube da morte, foi chocante, porque ele estava bem, mas teve um infarto fulminante. E aí, resultado, vamos ajudar, vamos ver, vamos dar apoio para a viúva, aquela coisa toda. E passando algumas horas, foi que nós viemos saber das circunstâncias da morte. Aquele infarto tinha sido dentro de um quarto de motel com um amante. E aquilo foi um choque tremendo. Porque ninguém imaginava que aquele irmão estava vivendo aquela vida dupla. Mas Deus sabia. E aí, queridos, foi uma vergonha tremenda, foi uma situação extremamente constrangedora lidar com aquilo. Mas teve um proveito. Deus, tudo ele usa para a glória dele. Teve um proveito naquela situação. Vários irmãos da igreja, homens, me procuraram para confessar pecado e pedir ajuda. Porque a situação daquele irmão mostrou que Deus não brinca com pecado. Que você pode fazer por muito tempo sem ninguém saber. Mas que um dia o juízo vem. Meu querido, minha querida, alguns recebem o castigo logo. Outros passam décadas impunes no pecado. Mas em algum momento, nem que seja no fim de tudo, o pecado vai mandar a fatura. E vai cobrar caro. Nem toda nudez será castigada. O título não estava de fato dizendo a verdade. Existe uma nudez que é santa. Aquela nudez do leito conjugal. Onde um homem e uma mulher, unidos pelos laços do matrimônio, tendo sido tornados uma só carne pelo Senhor, desfrutam da nudez abençoada. E a união sexual deles é culto a Deus. Essa nudez não é castigada, essa nudez é abençoada. Mas a nudez imoral, o sexo fora do padrão santo que Deus estabeleceu, essa será castigada e com rigor. Não brinque com a ira de Deus. Não pague para ver. Se arrependa. Confesse e deixe o seu pecado. Porque se você fizer isso, cara, Deus perdoa você. Ele abre os braços, porque o amor dele não desiste. Deus é muito competente para condenar o pecador obstinado, mas ele é especialista em perdoar o pecador arrependido. Então se arrependa. Confesse, peça ajuda a alguém, confesse o pecado. Sabe o que é mais interessante? É que mesmo você que está em Cristo, e confessa e se arrepende do seu pecado, ainda assim esse pecado é castigado. Só que ele é castigado na cruz, em Cristo. Cristo recebe o castigo por esse pecado.
Deus nos chama nessa manhã, como chamou os israelitas, há tantos séculos atrás, para nos arrependermos, para não seguirmos a cultura do nosso tempo, para não seguirmos a idolatria do sexo, para não nos rendermos à imoralidade, para nos voltarmos para Ele e santificarmos as nossas vidas. Esse é o desejo dele para mim. Esse é o desejo dele para você. E se você se arrepende, Ele lhe capacita para viver isso. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa palavra, Pai. Às vezes a tua palavra traz paz e mansidão para o nosso coração. Às vezes a tua palavra traz confronto, incômodo. Nós precisamos de ambos, tanto da paz como do confronto, tanto da mansidão como do incômodo. Obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo temos sempre a oportunidade de começar de novo. Eu quero te pedir, Pai, se há no nosso meio alguém enlaçado pela imoralidade, que o teu Espírito os conduza ao arrependimento e os capacite para recomeçar e viver do jeito que te agrada, Pai. Se há alguém aqui amarrados a relacionamentos que não tem mais como seguir em frente sem o pecado, que o teu Espírito dê coragem para encerrar esses relacionamentos e que eles possam viver a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa, Senhor. Pai, e quanto a todos os que não estão no momento enredados por isso, mas que correm o tempo todo perigo, porque nós temos inclinações más no nosso coração, que o teu Espírito nos proteja, Pai, e nos livre de cair na imoralidade, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Vem e nos ajuda, porque só com a força do Senhor é que podemos vencer um inimigo tão poderoso, Pai. Nos abençoa, Pai. Derrama muita graça sobre nós. Nos dá uma semana na Tua presença. Que não tenhamos medo de enfrentar nada que vier, porque não estaremos sozinhos. O Senhor estará ao nosso lado. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Lhe dê uma ótima semana. Derrame bênção, derrame graça sobre você. Em nome de Jesus.